Então, estamos aqui agora no repository, né? O repository aí, ele tem fama de ter a responsabilidade de ter o contato aí, né? Ser o intermediário entre o banco e toda a aplicação, né? Então, ele tem contato direto, ele que faz a requisição ao banco de dados e traz os dados aí pra gente, né? E a gente pode ver que ele tem aí uma conexão com Connection e com Assembly, né? E a gente já dá uma prévia que Connection, ele é responsável por fazer a conexão e ter os dados do nosso banco de dados, né? E retornar uma resposta para o repository. E o assembly tem responsabilidade aí de fazer uma query, né? Porque essas queries dessa API que a gente está tratando de usar a requisição como um URL amigável, ela requer todo um procedimento para montar uma query. E a gente fazer isso no repository, né? Até que faria sentido se a sua demanda fosse pouca, né? Sua demanda para montar uma query fosse pouca, né? Se existisse apenas um método, talvez daria para encaixar no repository, mas foi criada uma necessidade de ter uma classe aí que é assembly, né? Que a gente traduz aí para o português significa montar, que faz todo sentido, né? Pois ela monta uma query SQL, ok? Então vamos ver aí o que o repository faz. Ele recebe as rotas, como normalmente faz, né? Como primeiro passo de todos. Aí depois ele faz a conexão com o banco de dados através do connection. Então vamos ver lá no VS Code o que que acontece. A gente está aqui, né, seguindo a entidade continente, como eu já disse recentemente. Estamos na classe repository, ok? Repositório. E a gente tem atributos aí como connection, né? Eu falei que ele, que ele tem uma relação com o connection. Aí temos o validator, o assembly e a mensagem, né, que a gente trata exceções nela. Atributos privados, ok? E aqui a gente instancia no construtor, né, o construct. A gente instancia aí as conexões, né, a conexão com o banco, né, que a gente está acessando um banco só. Logo, ele não vai ter a necessidade do connection ser, né, ter um arquivo para cada entidade, né, e a gente vai ver isso no connection. Aí tem o validator e o assembler, tá? Aí a gente vê esse método com consultar por lista depois, ok? Vamos ver aqui o consultar continente, né? Ou seja, o service vai acessar esse método e passar uma rota para esse método, né? A rota vai ser uma string e ele tem de retornar um array de dados aí para o service, ok? Aí vamos lá, o resultado começa vazio, né? A gente entra no bloco try catch e vamos ver o que é que está acontecendo, né? Primeiro, né, a gente viu lá no nosso diagrama que ele faz uma conexão com o banco de dados através do método da classe connect, né? Então é isso que está acontecendo. A gente valida a classe método, né, antes de tudo, para ver se existe o método conectar dentro da instância do objeto connection, né? Se não existir, a gente atribui um erro aí nas nossas exceções, né, que é da classe exception, ok? Aí beleza, né? Se dentro do connection existir o método conectar, a gente conecta, né? A gente tenta uma conexão aí com os dados que estão atribuídos lá na classe connection do nosso banco de dados, ok? Que a gente vai ver posteriormente como é que está funcionando isso. Mas enfim, aqui desse atributo, né, dessa variável conectar aqui, a gente está esperando um valor booleano dele, né? A gente espera true ou false, né? Então, logo em seguida, a gente tem uma condição aqui, né? Se não conectar, já retorna o resultado vazio daqui mesmo, porque não faz sentido a gente não conseguir conectar ao banco e continuar o processo. Então, aqui logo, né, se der tudo errado, se a gente não conseguir ou se não tiver atribuições suficientes para o banco de dados que você quer usar, né, porque essa API consulta diretamente o banco de dados, não faz sentido continuar, né? Então já retorna vazio daqui mesmo lá para o service. Mas se der bom, prossegue, né? Que é o que está lá no nosso diagrama. Se der certo, prossegue. Se não, já retorna daí mesmo um resultado vazio. Beleza, então já passamos por essa etapa. Vamos supor que nossa rota aí deu certo e a conexão deu certo. Então a gente vai para a etapa 3 aqui do repository, tá? Aí beleza, tudo deu certo aqui. Prosseguimos aqui embaixo. Agora sim, a gente vai lá no assembly, né? Beleza, então, ajeitei um erro que eu acabei de ver aqui, né? Que a gente não estava validando a classe método antes, né?
de, de, de pegar, né, o resultado, mas aí a gente já atribuiu, né? A gente valida a classe método, né? A gente vê que é a instância do objeto para ver se tem aí o método montar consulta, né, que é na classe assembly. Se existir, a gente acessa e aqui essa consulta, né, vai vir de fato aí, né, o select que a gente vai usar para usar no banco de dados. Então daqui a gente está esperando uma string de um select, né, para consultar no banco. Né? A gente espera isso dele, ok? E aqui, se chegou nesse ponto, né? Aqui sempre vai montar a consulta, tá? Não tem como retornar nulo ou retornar falso. Sempre vai retornar algum select com algumas especificações, né? Que quem vai definir isso é o assembly, né? Com base no continente, com base nas nossas regras de negócio e assim sucessivamente, ok? Aí se não entrar, a gente entra naquela exceção de sempre, né? E se não existir a classe método, a gente atribui aí, concatena um erro à classe de exceções, ok? E beleza, temos um print aqui que eu estava usando para ver os resultados dos selects, né? E a gente pode ver eles lá, né? Mas a gente vai ver eles depois, ok? Aí beleza, temos um if aqui, né? Vamos ver logo de agora, né? Vamos lá. A gente entra aqui em Megamapas API e vamos supor, por exemplo, eu quero visitar todos os continentes. Aí vem todos os continentes, né? Mas qual é o select? Qual é a query que está vindo por trás disso? Vamos ver. Vamos lá no VS Code, né? Vamos dar um echo, estou dando echo em JSON, né? Porque a gente definiu na nossa index que o header era em JSON, né? Então, vamos lá, né? Ver qual é a consulta que o select, né? Que vem quando a gente lista continentes, né? O que é que está por trás desse JSON todo, né? Esses dados bonitos. A gente não tem um select asterisco from, a gente dá um select em todo o continente, né? Em todo a tabela continente base, né? A gente pega todos os registros que tem lá com todos os dados, né? Aí, por exemplo, se a gente quiser pegar o continente 4, né? Que a gente sabe que é a América do Sul, a gente dá um where no ID4, né? O ID4 é a nossa América do Sul, na nossa tabela continente base, no nosso banco de dados, ok? Agora vamos entender, né? A gente vai ver isso mais à frente no assembly, a gente só está testando aqui, que, por exemplo, quando aqui a gente sabe, né, que continentes barra 4, a gente está juntando um recurso, né, que a gente viu anteriormente também, mais um parâmetro. E sempre que for um recurso mais um parâmetro, vai ser um select na própria tabela da entidade, ok? Mas, por exemplo, se a gente quiser listar os países de um continente, nosso select não vai ser mais na tabela de continentes, vai ser na tabela de países. Aí que entra uma questão muito importante, porque seu banco de dados tem que estar bastante estruturado, né? Tem que estar com todos os relacionamentos ligados aí para ser possível isso, né? Então, por exemplo, quando a gente bota países aqui, o select vai deixar de ser em continente, né? Na tabela de continente base, e vai ser na tabela de país, cujo o ID do continente é 4. Aí a gente vê, né, que o select asterisco from agora é na tabela de país. E a gente tem um where dizendo que o continente ID é 4. Então, para isso aqui, para isso acontecer, a gente tem que atribuir, né, a gente tem que saber qual o continente de cada país, né, para a gente atribuir assim um campo, né, um atributo continente ID e colocar um valor numérico para assim a gente listar, né. Por isso também que a gente tem essa regrinha, né, que a gente pode observar aqui, que para listar, para dar um select em outras tabelas, a gente sempre vai usar o ID, né? Porque iria causar muita redundância a gente adicionar outros campos aqui, né? Aqui está continente ID, né? Realmente faz o relacionamento tem sentido. Mas, por exemplo, vamos supor que a gente não quer mais dar um where em continente D. A gente quer dar num continente slug, né? Aí, em todos os registros do nosso banco de dados da tabela país, teriam que ter um campo, continente sigla, continente slug, e teriam que ter um valor atribuído, né? E quando a gente trabalha com números, isso se torna mais fácil, tá certo? Aí beleza, a gente já sabe como é que está funcionando o select, né? A gente só sabe meia parte, né? Porque
A gente está dando um print direto do retorno da classe assembly, ok? Aí beleza, a gente descomenta, a gente já sabe como funciona, né? E aí beleza, aqui, né, chegamos aqui até agora, então correto, né, depois que a gente já recebeu o valor da consulta, né, que é uma string do select, a gente vai validar se a consulta SQL está dentro dos nossos parâmetros. Primeiro por questões de segurança, né, para evitar injeções SQL na nossa consulta, né? Porque a gente nunca, na verdade a gente sempre tem que estar atento, né, nos padrões de segurança que nossa API tem, ok? E aí esse método validator, né, do validator, que é o método validar consulta SQL, ele valida essa consulta, ok? E se a consulta for válida, né, que é o que a gente espera que seja, a gente vai atribuir a variável continente lista ao consultar por lista, passando o atributo consulta. Ou seja, a gente tem outro método aqui, né, consultar por lista, que ele vai receber essa consulta que a gente teve lá da classe assembly, né, já validada e já com tudo certinho, ok? Aí o retorno disso aqui, né, essa classe aqui, ela é de fato a responsável por trazer os dados, né? Ela que tem o execute, ela que faz o PDO todo, né? E ela retorna os dados aqui, ok? Vamos ver o que está acontecendo nela, né? Observe que ela aqui, né, o método ele vai receber um parâmetro sendo a consulta. E temos aqui em cima, né? Ele é uma private function, né? Só pode ser acessada por esse próprio objeto. E aí, beleza, né? A gente espera receber uma string e retornar um array. Por isso que o nome dele é consultar por lista. Se a gente quisesse pegar apenas um único registro, né, no banco de dados, a gente faria outro método, consultar por item, e faria um processo diferente aí, né, para dar fazer a ponte, né, entre o banco e a nossa API, ok? Aí, consultar por lista, a gente tem um resultado lista, né, que vai ser o retorno desse método, né? A gente começa com vazio. E aí sim a gente faz lá, né, aquele processo com connection, ok? Aí aqui também não tá faltando aquele valor da classe método, né? Mas após esse vídeo aqui eu vou mudar isso, ok? E aí beleza, conexão abrir, né? É o nome da variável aí que vai retornar true ou false, né? Então a gente espera dar um connection, né? A gente acessa a classe connection, o método conectar, e a gente atribui essa variável conexão abrir, ok? Aí já no bloco try-catch, a gente faz aquele processo, né, de programação orientada a database, né, a banco de dados. A gente usa o conexão abrir acessando o método interno prepare, né, para preparar a consulta, que foi o que a gente recebeu, né? O PHP até está mostrando aqui query, né? Logo depois, a gente, nessa mesma variável statement, a gente dá um execute, ok? E aí, dentro do if, né, a gente dá row count com os registros que vierem do banco, ok? E aí cada linha vai ser um fetch ao banco de dados, beleza? E aí sim a gente vai retornar os registros do banco, né, ao, ao resultado lista, né, a gente espera que ele seja um array no retorno desse método aqui, ok? E cada um sendo uma linha, ou seja, cada registro no banco é uma linha aqui, tá bom? Por isso que a gente consegue também dar um echo JSON direto aqui, porque ele já está formatando também, ok? Aí beleza, né? Essa aqui foi o nosso repository, né? Ah, tá faltando eu explicar esse bloco if, né? Aí beleza, né? Esse continente lista, essa variável, ele tem por obrigação guardar aí os dados do banco de dados que foram retornados aqui no nosso método acima, certo? Aí beleza. Se ele recebeu, ele é um array. Se ele recebeu qualquer registro, seja lá qual for, a gente preparou o método lá em cima para receber um array. Então, qualquer resposta, mesmo sendo um registro, mesmo sendo um item, está formatado como array, né? Então, se essa consulta não, se esse método estiver vazio, é porque a consulta não achou nada no banco, né? Então aí a gente fala, né? Se isso aqui não for um array,
retorna o resultado vazio, né? Porque até agora, se a gente já chegou até ali embaixo, o resultado ainda está vazio. Então, se não recebemos nada, né? Se continente list é vazio, a gente retorna o retorno desse método aqui como vazio, ok? Se não, prossegue, e aí sim a gente retorna o resultado sendo a variável continente list, que tem os valores do banco, né? Os registros aí do nosso banco de dados, né? Então, esse método aqui, consultar continente, que é o que a gente está acessando no service, ele retorna os dados do banco de dados, ok? Agora vamos lá, né, para nosso assembly, né? E vamos ver aqui o diagrama, né? Para a gente ver, né, tudo que a gente disse no repository. Aí o repository recebe as rotas, já vimos isso. Ele faz a conexão com o banco através do método da class connection, né, o método conectar. Se der certo, prossegue, se não, ele retorna o resultado vazio. Né? A gente viu isso, né? Se não conseguir conectar, não tem motivo para continuar. Então, já dali, já retorna vazio e é isso. Né? Aí a gente sabe que a gente retorna, a gente envia a rota para a classe assembly, para ele tratar lá do select que nós vamos dar no banco de dados. A gente deu print neles, né? A gente entendeu como funciona. E aí a gente também recebe a consulta SQL do assembly, que é aquela string, né? Que a gente já manda para o outro método. E aí a gente valida, né, se a consulta é válida. Se for, prossegue. Se não, retorna um resultado vazio. Né? Então, se não for válida, não tem motivo para continuar. Né? Então, já retorna o resultado vazio a partir daquilo ali. Ok? Quando eu digo o resultado, sempre vai ser aquela variável resultado, né? Que a gente coloca ela no começo como vazio, ou como nula, ou como false. E aí depois a gente atribui um valor para ela ou já retorna ela vazia mesmo. Ok? Aí beleza, validou se a consulta é válida, a gente faz aquilo. Envia a consulta para o método consultar por lista, que é o método que faz a ponte aí, né, do PDO pro banco de dados mesmo, né, dando fetch lá. E aí beleza, após isso, valida se os dados retornados não são vazios. E foi o último passo que a gente deu ali no nosso método, né? Então, todo o retorno que veio do consultar por lista, que são os registros do banco de dados, eles podem ser vazios ou eles podem ter registros ou milhares de registros. Mas se os registros forem vazios, quer dizer, se retornar vazio, logo o resultado vai ser vazio. Se não, vai retornar os dados do banco, ok? E esse aí foi o nosso repository, né? Vamos entender como é que o connection está funcionando, né, no próximo vídeo. E o connection ele retorna para o repository, né, um true ou um false, que vai dizer para o repository se ele deve continuar ou não, ok? É isso, muito obrigado.